boa noite aos presentes. É com grande satisfação que nós iniciamos, né, o segundo dia do nosso terceiro seminário de pesquisa em política educacional e avaliação externa da educação básica. Hoje à tarde tivemos grupo de discussão, de trabalhos dos nossos grupos de pesquisa, um momento muito rico e interessante. Contamos com os membros do nosso grupo, mas também outras pessoas de todo o país, que é uma vantagem, né? Uma das poucas vantagens, né, que esse distanciamento social nos oferece. Então, colegas de Alagoas, do Rio Grande do Norte, né? Do Espírito Santo. Então, agradecemos a participação de todos no período da tarde. E vamos começar a atividade da noite. Por favor, Ana Lúcia. Boa noite a todos e todas. Eu sou a professora Ana Lúcia Félix. Andréa, daqui a pouco ela vai dizer também que ela é a professora Andréa Ferreira, porque hoje pode ter gente diferente de ontem, né? Então, estamos aqui, eu sou a professora Ana Lúcia Félix, da UFPE, né, do Programa de Pós-Graduação em Educação. Estamos dando continuidade ao nosso terceiro seminário de pesquisa em política educacional e avaliação externa da educação básica. Temos duas convidadas bem legais hoje, e após a fala da professora Janete Azevedo, que está na programação para vocês, a gente retorna, eu e a Andréia, e mais os nossos colegas da nossa rede de pesquisa, para a gente apresentar para vocês a primeira tarefa da nossa rede. Então, sejam muito bem-vindos, vamos ter uma fala muito interessante agora sobre rede de pesquisa, e é um grande prazer estar aqui com vocês. Um abraço. Obrigada, Ana. E para dar continuidade, ou melhor, para iniciar as atividades, né, efetivas da noite, vou convidar a professora Maria Edgleuma de Andrade, que vai coordenar a atividade, né, a conferência. Boa noite, Edgleuma. Vou fazer uma breve apresentação da Edgleuma, que é colega nossa aqui da UERN, né, Rio Grande do Norte, Estadual do Rio Grande do Norte, que eu a conheço pelos encontros, né, pelo trabalho junto ao Forpred Nordeste, colega de luta e de batalha aí em defesa dos nossos programas, né? Então, Edgleuma é pedagoga, né, pela Universidade Regional do Cariri, no Ceará, mestre em educação pela Universidade Federal de Pernambuco, sob orientação da professora Janete, é doutora em educação pela UFPB, o orientador foi o Luiz Júnior, não é? Foi o professor Luiz Júnior, nosso estimado, querido, né? Mais uma das vítimas da Covid-19. Então, registramos aí nossa lembrança e agradecimento a todas as contribuições do professor Luiz Júnior. E a professora Edgleuma é docente permanente do Programa de Pós-Graduação em Educação da UERN, integra a linha de Políticas e Gestão da Educação. Ela foi coordenadora desse período, de 2016 a 2020, por 2 mandatos, né, porque foi o momento que eu a conheci, no EPEM, no Maranhão, Piauí, agora não lembro. É líder do grupo de pesquisa, né, Formação, Memória e Políticas Educacionais, cadastrado no CNPq, e também membro do grupo de estudos e pesquisas em educação e sociedade da GEPS-UERN. É diretora, né, estadual Rio Grande do Norte da AMPAI, e nessa frente também atuamos juntas, né? Tem mandato até 2023, e as áreas, né, de pesquisa, né, de atuação, de ensino da professora Edgleuma, política e gestão da educação, mais especificamente, né, políticas educacionais, gestão da educação e da escola, educação básica, democratização dos processos educativos e políticas do ensino superior. E relacionada a esses temas, ela também desenvolve projetos de extensão, né, no Rio Grande do Norte, que tem um grande alcance. Muito obrigada, Edgleuma, por aceitar o nosso convite para coordenar essa conferência e também para integrar, né, a nossa rede de pesquisa, e vamos lá. Obrigada. Obrigada, Andréa. Bom, boa noite a todos. Eu irei coordenar aqui a nossa atividade, que é a conferência, que tem como tema redes de pesquisa e o fortalecimento do campo da pesquisa na política educacional e avaliação externa da educação. A nossa convidada conferencista é a professora doutora Janete Maria Lins de Azevedo.
que foi minha ex-orientadora, uma pessoa que eu tenho bastante apreço, né, e carinho, uma pessoa inspiradora e referência no tema que a gente vai estar abordando aqui na conferência, que é sobre redes de pesquisa. Vou apresentar um pouco das credenciais da professora. A professora Janete Maria Lins de Azevedo possui graduação, bacharelado e licenciatura em Ciências Sociais pela Universidade Católica de Pernambuco, é mestra em Sociologia pela Universidade Federal de Pernambuco, doutora em Ciências Sociais pela Universidade Estadual de Campinas, realizou pós-doutoramento na Universidade de Paris 8, junto ao grupo de pesquisa ECOLE, de 2002 a 2003, e pós-doutorado também, né, na Universidade de Valência, na Espanha, em 2018. Foi editora da Revista Brasileira de Política e Administração da Educação, que é a revista da ANPAE, de 2012 a 2015, integrou o comitê editorial da Revista Brasileira de Educação, coordenou o GT Estado e Política Educacional, que é o GT5 da ANPED, de 91 a 94, e integrou como secretária adjunta a diretoria dessa mesma associação, de 97 a 99, tendo ainda participado de seu comitê científico por 2 gestões. Foi diretora de avaliação e programas da ANPAE no biênio 98 a 2000, integrante da Comissão de Avaliação da CAPES para a área da educação, de 98 até 2003, coordenou o programa de pós-graduação em educação da UFPE, de 96 a 2001. Atualmente é professora titular da Universidade Federal de Pernambuco, vinculada ao programa de pós-graduação em educação, campus de Recife, e ao curso de pedagogia, também no campus de Recife. É líder do grupo de pesquisa Políticas Públicas de Educação, do CNPq. Voltou a integrar a diretoria da ANPAE em 2015 a 2017 e faz parte de diversas redes de pesquisadores, né, que eu vou citar aqui, a Rede de Cooperação Científica Acadêmica de Educação Superior, que é a Rede CAIS, Rede de Estudos e Pesquisas em Planejamento e Gestão Educacional, que é a REPLAG, Rede Latino-Americana de Estudos Epistemológicos em Política Educativa, que é o RELEP, a RELEP, né, a rede, e a Rede Ibero-Americana de Pesquisa em Política e Gestão da Educação. REPEG, né? REPEG. E faz parte do conselho editorial de um conjunto de periódicos científicos, né, entre as quais a gente pode citar a Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos, Educação e Realidade, Retrato da Escola e diversas outras aí, né? É membro da Academia Pernambucana de Ciência, ou Academia Pernambucana de Ciência, onde ocupa a cadeira 36, tem experiência na área de educação, com ênfase em política educacional e sociologia da educação, atuando através de estudos, pesquisas, ensino e extensão, principalmente nos seguintes temas: educação municipal, educação básica, descentralização de políticas de educação, Estado e política educacional, gestão da educação e da escola, poder local e democratização dos processos educativos e movimentos sociais, configuração do campo de estudo sobre as políticas educacionais no Brasil. Ou seja, é uma longa trajetória aí da nossa convidada. Professora Janete, seja muito bem-vinda. A palavra é sua. Boa noite a todos e todas. É um prazer participar da 3ª edição do seminário sobre política educacional e avaliação externa da educação básica,
que com essa terceira edição vem se tornando já um seminário tradicional da nossa área, e que, particularmente nesse ano, expandiu muito a sua congregação de pesquisadores e pesquisadoras, não é? Já que está agregando um conjunto de pesquisadores de várias instituições do Nordeste e mesmo do país. Quero, em primeiro lugar, agradecer o convite. Obrigada, professora Ana Lúcia Félix dos Santos, a timoneira desse seminário, juntamente com a professora Andréa Silva, pelo convite para fazer essa breve exposição. Quero também dizer da minha imensa satisfação em compartilhar este momento com a querida professora Maria de Gleuma de Andrade, a quem acompanho desde o início de sua trajetória como pesquisadora, vendo sua afirmação na academia, o que só nos dá muito prazer. E, sobretudo, agradecer também as palavras generosas dela a fazer essa minha apresentação. O tema da conferência é muito amplo e eu vou procurar abordá-lo a partir de um artigo que eu e a professora Ana Lúcia Félix escrevemos em 2018. Ela na Universidade do Minho e eu na Universidade de Valência, uma em Portugal, a outra na Espanha. E esse artigo ele surgiu como resultado de um estudo exploratório em que a gente procurou apreender as características de pesquisas sobre a política educacional pesquisas desenvolvidas em rede. E como as redes estariam ou não contribuindo para o fortalecimento desse subcampo de investigação, que são as políticas de educação, a política educacional. E aí eu fiz alguns recortes, não é, para justamente atender, na medida do possível, a proposta do tema da minha fala hoje. Mas eu quero dizer que a minha fala aqui também deve ser creditada à professora Ana Lúcia, e não dá assim para a gente separar quem fez o quê, então somos nós duas nessa tarefa hoje aqui. Eu sou a porta-voz de um trabalho coletivo, já que a gente está tratando, né, de trabalho em rede. Eu dividi a exposição em duas partes. Na primeira, atendendo a uma das partes em que se subdivide o tema, eu vou relembrar aqui as características do subcampo acadêmico constituído pelas investigações sobre políticas de educação. E, na segunda parte, eu vou procurar tratar das pesquisas em redes, enfatizando sua conceituação, as polêmicas em relação a essa conceituação e suas implicações, tanto positivas como negativas, para o fortalecimento do subcampo aqui das pesquisas educacionais. Iniciando, como a gente sabe, as políticas públicas se afirmaram, as políticas públicas no seu sentido bastante amplo, né, aonde se situam as políticas de educação ou a política educacional no seu interior. Então, como a gente sabe, esse campo mais amplo, né, das políticas públicas, elas se afirmaram como campo de conhecimento no final dos anos 60, início dos anos 70, nos Estados Unidos, voltadas principalmente
para análise da ação governamental e dos processos decisórios, e na Europa, voltada a partir da crise do estado de bem-estar social, voltada para a análise das formas e funções do Estado no atendimento de demandas sociais e econômicas. Num país que são países assim paradigmáticos em termos da afirmação das políticas públicas como campo de conhecimento, num país, nos Estados Unidos, vai refletir a tendência de trabalhar muito mais o governo, não é? Não o conceito de Estado, mas a ação do governo ou dos governos. E na Europa, não é? Tratando especificamente da França, que vai tratar das características do Estado numa perspectiva mais teórica, né, mais abstrato e formal. Na intenção de promover uma breve revisão especificamente das políticas públicas de educação, lembro que a centralidade das investigações da educação como política pública é relativamente recente. Começa a se firmar, aparecer em cena com essa especificidade vinculada à educação como política pública a partir dos anos 80. Mas isso não significa dizer que antes desse período não existisse política educacional no Brasil, não é? A gente pode caracterizar a existência de política educacional no Brasil a partir de 1930, que é tomada assim como um ano referência de inflexão do processo de industrialização ou do desenvolvimento do capitalismo na perspectiva de industrialização tomada por Florestan Fernandes, quando afirma que o desenvolvimento ele deslancha como um processo no sentido de que ele se baseia na industrialização como o polo dinâmico da economia, com o surgimento com maior nitidez das classes sociais, do próprio movimento do operariado, quando se firmam, evidentemente, as relações de produção capitalista entre nós, mesmo que tenha ocorrido, essas relações tenham preponderado nas capitais onde se desenvolveu o processo de industrialização, no Centro-Sul. E, nesse contexto, passa a existir uma política educacional, não é, que o marco é a criação do Ministério da Educação e Saúde, e que a gente pode assim chamá-la porque vai existir uma normatização nacional a partir do Estado brasileiro, a partir desse seu aparelho que será o Ministério da Educação e Saúde naquele momento, e que vai procurar universalizar as práticas de escolarização no território nacional através de uma legislação e de uma série de regulamentações nesse sentido. E esse movimento, ele, pela educação pública, né, ele se configura na confluência entre a necessidade de mão de obra, de força de trabalho qualificada para a industrialização e as outras atividades que são decorrentes dela, a ampliação das bases de sustentação dos grupos no poder, através da ampliação dos eleitores, né, que precisariam ser escolarizados, e também da demanda dos trabalhadores, da classe trabalhadora, principalmente dos trabalhadores urbanos. Nesse período, entre os anos 30 até os anos 80,
Desculpe, eu estou um pouco com a garganta não muito boa. Mas nesse período, então, vou dar umas tossidinhas, vocês me perdoem, eu vou tomar água para isso. Nesse interregno dos anos 30 até os anos 80, mas principalmente no período da redemocratização pós Segunda Guerra Mundial, a gente vai ter a criação do INEP, e, com Anísio Teixeira na frente, e o desenvolvimento de muitas pesquisas no campo da educação, mas principalmente da sociologia da educação, e que vai se voltar assim para um tipo de pesquisa aplicada. Pesquisa aplicada justamente na direção de subsidiar os governos para a definição de políticas educacionais e tratando das desigualdades, disparidades educacionais no Brasil, das especificidades das regiões, etc. A gente sabe. Mas, como ocorreu em outros países, estudos e pesquisas a respeito das políticas de educação vão se intensificar realmente entre nós a partir do final dos anos 70 e começo dos anos 80, digamos assim, acompanhando naquele momento o movimento da redemocratização do país pós-ditadura militar. E a gente disse que houve um fortalecimento, começa a aparecer o campo com mais nitidez, na medida em que os pesquisadores, as instituições procuravam seguir os ritos e práticas peculiares às regras estabelecidas para a produção e disseminação do conhecimento, sobretudo no mundo acadêmico, que vai agregar pesquisadores, intelectuais, agências, instituições de fomento, os programas de pós-graduação que se expandem, e que vão configurar o substrato para a existência desse subcampo, conforme indicam vários trabalhos sobre a constituição das políticas de educação, ou da política educacional, como subcampo, né, do acadêmico. Esse subcampo ele vem se fortalecendo ao longo dos anos. Há também estudos que mostram a quantidade de pesquisas e de formação de pesquisadores nos programas de pós-graduação em educação vinculados à linha de pesquisa política educacional. Não é? A gente tem estudos que mostram assim, o fortalecimento do campo ao longo desse período. Quando eu estou trabalhando, estou me referindo a campo ou subcampo do conhecimento, eu estou aqui me apropriando do conceito de campo de Bourdieu, não é? E aí é interessante que esse subcampo ele possui fortes interfaces com o campo científico, tendo em vista justamente que a pesquisa no país, como a gente sabe, se estrutura por meio de grandes áreas e áreas específicas, o que também acontece nos programas de pós-graduação responsável pela formação de pesquisadores e pela própria produção da ciência no país, que se organiza a partir dessas áreas compartimentadas. Mas eu queria chamar a atenção que a gente costuma justamente usar a tipologia do CNPq na definição de áreas e sub-áreas do conhecimento. No entanto, na educação,
a gente meio que subverte um pouco essa ordem do CNPq e é ela que impera na organização dos grupos de pesquisa no país. Ao que é que eu estou me referindo? É que as políticas públicas, aonde a gente está inserindo aqui a política educacional, ela surge no campo da ciência política, não é? E no campo da ciência política, as políticas públicas constituem uma sub-área desse campo maior, da ciência política. Não é? Também a gente vai encontrar na administração, particularmente na administração pública, a sub-área política e planejamento governamentais, que é o espaço em que essa sub-área e essa área do conhecimento ou da administração desenvolve os estudos sobre as políticas no geral, não é? A partir dos enfoques da própria área da administração, claro. A gente vai também encontrar na economia, etc., mas eu vou ficar nessas duas e vou chamar a atenção para a educação, que a gente está vinculada a planejamento e avaliação educacional. E no interior do planejamento e avaliação educacional, a gente tem a sub-área política educacional e planejamento educacional, avaliação de sistemas, instituições, planos e programas educacionais. E ainda me referindo à área específica de avaliação, que também está aqui sendo tratada, a gente vai encontrar avaliação da aprendizagem também na área de ensino e aprendizagem. Entretanto, todas essas sub-áreas aqui citadas, elas são, de certa maneira, ressignificadas, não é, como objeto de políticas públicas da educação, e esse objeto ele vai se explicitar em várias dimensões, porque quase sempre a nossa tendência como pesquisadores e pesquisadores desse subcampo é analisar programas e projetos específicos, o que faz a diferença pela própria ampliação que a gente dá a esse objeto, certo? Que a gente atribui ao objeto, e aqui a gente até poderia também inserir gestão da educação, porque as políticas de gestão também elas entram nesse bojo, não é, que constitui o nosso objeto investigativo. Retomando aqui as nossas reflexões, o campo, né, a noção de campo, é uma noção-chave dos construtos de Bourdieu, quando ele busca aprender como se desenvolvem os processos de dominação, subordinação e de distribuição do poder nas sociedades, acrescentando novos elementos analíticos para a apreensão das classes sociais e seus conflitos na estrutura social e nas sociedades complexas. Ele compreende, ao focalizar a sociedade, como a gente sabe, ele toma a sociedade como espaço social e, portanto, como o locus onde se dão os conflitos entre os dominantes e dominados, e esse espaço social é constituído pelos diversos campos, a partir das especializações existentes nas sociedades complexas, que forjam tipos de atuação, não é, no sistema produtivo, no campo dos serviços e outros, da cultura, etc., campos que vão constituindo o todo social ou espaço social, como ele denomina.
nas sociedades complexas, segundo Bourdieu, vão sendo formados múltiplos campos que ele considera que são microcosmos sociais e que são detentores de uma autonomia relativa, com lógica, regras e hierarquias específicas que surgem de acordo com o capital mais valorizado por um determinado campo. Claro que a gente faz uma adaptação do conceito mais amplo da teoria da ação social de Bourdieu, não é? Sem deixar de se inspirar nele, principalmente quando ele estudou, por exemplo, o campo da moda, o campo científico, o campo acadêmico e outros, né, que fornecem elementos para que a gente faça essa, digamos assim, recontextualização do conceito a partir dos objetos que a gente pretende estudar. E lembrando também que nos construtos de Bourdieu, hábitos é outro conceito fundamental nesse processo de constituição dos campos sociais. E aí eu chamo a atenção que o hábitos são práticas interiorizadas, valores, formas de comportamento que a gente adquire através de processos de socialização e de formação, e que vai orientar nossas percepções e nossas práticas sociais. E é importante o conceito, porque se a gente vai trabalhar, se a gente vai focalizar o campo da política educacional, o subcampo da política educacional, é interessante a gente ver o hábitos que vai sendo criado pelos pesquisadores no sentido de fortalecimento desse campo. Um outro elemento importante das construções de Bourdieu é que ele enfatiza, principalmente no campo científico e no campo acadêmico, mas não somente, as possibilidades que esses campos propiciam para o aumento do capital simbólico daqueles que dele fazem parte. Aí incluído, evidentemente, o capital científico, e que esse capital leva os seus agentes a construir estratégia de permanência no campo ou no subcampo que lhes permita acumular um montante desse capital específico que proporciona um reconhecimento da sua posição por parte dos seus pares. Eu estou pensando aqui na rede, viu? Dessa perspectiva, vale a gente levar em conta que a busca de pesquisar em rede constitui o acionamento de uma estratégia de fortalecimento dos grupos no interior do subcampo. Então, focalizar as pesquisas em rede nos remete a considerar, de uma perspectiva histórico-conceitual, o modo como as redes têm sido visualizadas no espaço social. Aqui é interessante de partida, embora mais adiante é que a gente deva considerar esse aspecto, mas há uma diferenciação na literatura entre redes de pesquisa, que são as redes que aglutinam um conjunto de grupos de pesquisa, então são as redes constituídas por vários grupos que, em geral, pesquisam objetos semelhantes a uma dimensão do objeto, e a pesquisa em rede
A pesquisa em rede é aquele tipo de pesquisa que vai focalizar um mesmo objeto e que vai ser desenvolvida através de vários grupos. Um só objeto, vários grupos, tratando do mesmo objeto. Né? Essa situação, me parece que, por hora, é a situação que se apresenta aqui para a gente, embora o movimento normal entre aspas, né? Porque normalidade é um conceito muito complicado, mas haja um processo de desenvolvimento da pesquisa em rede para redes de pesquisa, quer dizer, leva a desembocar nesse outro movimento, inclusive com cada vez mais ampliando os grupos e o próprio objeto que se investiga. Mas, na literatura, a gente vai ver que nas ciências sociais e humanas, desde o início do século XX, que a palavra rede vem sendo empregada, não diretamente no sentido de rede de pesquisa, e esse conceito ele traz, de uma maneira ou de outra, a ideia de que redes são pessoas que vivem em sociedade ou em grupos articulados por laços sociais mais ou menos fortes, a depender dos contextos e dos acontecimentos. Mas o uso do conceito de rede vinculado à pesquisa, ela é inaugurada nos anos 30 pelo psicólogo Jacó Moreno e se voltou nessa primeira utilização para a identificação dos motivos, das preferências de interação dos indivíduos ou de um dado grupo. Por que eu escolho tal evento e não outro? Porque eu me relaciono com tais pessoas e não outras. E, a partir dessas questões de pesquisa, Moreno desenvolveu uma metodologia própria, né, de trabalho em rede, que é chamada de sociometria, também muito aplicada no campo das ciências sociais, não é? E a partir de desenvolvimento de sociogramas, que são essas formas que faz a cadeia das redes de interação de grupos, instituições, etc., se criam os sociogramas e esse instrumento analítico, né, via diagrama de rede, ao mesmo tempo que possibilita ter uma visão de conjunto de quem se interrelaciona, mostra o conjunto das interseções que se processam numa determinada estrutura em análise. Esse tipo de aplicação dessa metodologia tem sido muito, muito usado nas pesquisas de rede voltadas para o espaço cibernético. Há, sim, várias conceituações do sentido de rede de pesquisas e etc. E eu vou trazer aqui alguns rapidamente, parece que eu já estou falando há mais de meia hora, é isso? De Gleuma, me diga. Ela não está me ouvindo, não. Anderson, me diga quanto tempo falta para mim terminar minha exposição, ou é de Gleuma? Então, a gente encontra Marx assim, ela se volta para uma conceituação de rede no campo das ciências sociais e afirma que o mais comum e mais antigo é o emprego do conceito como metáfora por muitos estudos de diversos campos, não só nas ciências sociais, e
e compartilhando uma concepção de que entidades, indivíduos e mesmo ideias, de algum modo, estão... A gente tem 20 minutos ainda. Então vai dar tempo. Obrigada, Edgleuma. Nada. Então, a gente... Sim, então ela mostra que muitos estudos, né, compartilham a concepção de que entidades, indivíduos, ideias, de algum modo, estão conectados entre si, não é porque é próprio das relações humanas essas conexões. Mas a outra situação, né, que tem que se preocupar com a análise de redes sociais, que considera tanto essa dimensão metafórica, no sentido da estruturação das instituições na sociedade, como também como método para a descrição e análise dos padrões das relações que se desenvolvem no campo social. O Otis, por exemplo, compreende as redes sociais como sistemas formados por nós, não nós, o pronome, mas nós dos laços muito apertados. Né? E aí vem logo na imaginação da gente, por exemplo, aquela rede trançada dos pescadores, né? Que os nós se apresentam em espaços muito simetricamente organizados na maioria dos casos. Então, os nós, para o Otis, são representados pelos indivíduos, grupos e instituições que se conectam por algum tipo de relação. É mais ou menos dessa perspectiva que a gente gosta de analisar o conceito de rede, que permite acionar o conceito de capital social de Bourdieu, na medida em que a conexão e ou articulação social constitui um elemento-chave do conceito de capital social. Não é? Bourdieu define o capital social como o total dos recursos que retornam ao indivíduo ou ao grupo como resultado da existência de uma rede de relações de reconhecimento mútuo, mais ou menos institucionalizada nos campos sociais. Um outro elemento assim que é importante a gente refletir é que a produção e a socialização do conhecimento em geral é sempre muito bem aceitas, a produção e a socialização pela comunidade acadêmica, por, dentre outras coisas, trazer a imagem de práticas colaborativas. Quando a gente fala em rede, em produção do conhecimento em rede, então essa imagem de práticas da colaboração já aparece per si, não é? Então, nesse sentido, tem uma conotação, um significado altruísta e adequado ao desenvolvimento da ciência, no caso da gente, da produção do conhecimento sobre as políticas de educação. E a gente observa assim que, na atualidade, né, praticamente não encontramos pesquisadores trabalhando sem vínculo a um grupo, em virtude mesmo dos regulamentos que caem sobre as suas cabeças nos programas de pós-graduação e institutos de pesquisa. Então, o hábitos dessa produção, de alguma forma, coletivamente desenvolvida, vai desenvolvendo nas pessoas o hábitos, né, de pesquisar no campo acadêmico e científico e no nosso subcampo. Além do mais, né, cada vez mais que tem avançado o próprio desenvolvimento da técnica e da ciência, salvo em campos muito, muito específicos, esse desenvolvimento
ele praticamente impõe um trabalho em equipe supostamente colaborativo. Se a gente vai para a área de ciências da saúde, como a gente tem visto em função dessa situação de pandemia, o avanço na produção das vacinas, das múltiplas vacinas, inclusive, produzidas através de soluções e caminhos diferenciados, se deu graças a um processo colaborativo praticamente mundial. Há uma definição de colaboração científica que ajuda, me parece, a aclarar essa discussão. Ou seja, quando se toma a colaboração como uma modalidade de interação que favorece tanto a realização das tarefas como o compartilhamento do seu significado em relação ao objetivo maior pelo qual se coopera. Ela se processa em um contexto social da ciência que inclui elementos como a revisão por pares, sistemas de prêmios, paradigmas científicos, políticas de ciências nacionais e internacionais e as normas explícitas no campo disciplinar em que a gente está inserido. Então, a ideia da cooperação ela se amplia para além da rede, embora a rede o contenha. Então, Dias pressupõe a existência de redes na medida em que pesquisadores de distintas regiões geográficas e instituições fazem suas pesquisas e publicam conjuntamente seus resultados. E há outros autores que consideram que os pesquisadores criam redes quando estabelecem vínculos entre si através de projetos interinstitucionais, de formação de grupos de pesquisa, de participação em bancas de avaliação, dentre outras formas de trabalho colaborativo que contribui para que as instituições se sustentem mutuamente na construção do saber científico. Essa, não é, a literatura mostra que o trabalho em rede, essa modalidade de trabalho em rede, é a que vem se firmando a partir como é que a gente poderia dizer, dos recursos possibilitados pela informática e pela realidade virtual, não é hoje existente, em certa medida a gente está aqui numa interação virtual, não é? E que otimiza o desenvolvimento de práticas investigativas e outras em conjunto, né, entre grupos e instituições. Então, mesmo que seja assim, não seja a rede por excelência, a rede de pesquisa, uma solução para diminuir a competitividade nas nossas práticas, não é, para nos melhorar humanamente enquanto pesquisadores, mas eu acho interessante a gente partir sempre do sentido da cooperação implícita na rede como elemento básico de identificação das pesquisas nessa modalidade. E a cooperação é tida como uma forma de arranjo institucional entre duas ou mais organizações
com a utilização conjunta de interesses múltiplos e recursos complementares para atingir metas desejadas pelos envolvidos, sejam eles pessoas ou organizações, englobando diversas formas de transferência de conhecimento, informação e ou tecnologia entre os participantes. E aqui a gente está se referindo na cooperação entre praticamente universidades, não é? E particularmente entre programas de pós-graduação e linhas de pesquisa semelhantes. Todavia, essa compreensão, não é, que traz a cooperação para frente da cena para a definição e constituição de uma rede, ela não pode deixar de lembrar, deixar de considerar, como sugere Bourdieu, não é que nos subcampos acadêmicos e no campo da política educacional existem relações de poder e de dominação, não é? Existe um campo valorativo que nem sempre coincide e juntam os pesquisadores numa mesma ótica, e essa distribuição e organização das práticas de pesquisa e de seus resultados no interior das redes, por ser um movimento de acumulação do capital social, ele é um espaço de disputa de poder, certo? E a gente não pode se esquecer desse movimento e tomar a rede só como um espaço linear de cooperação, porque assim não se desenvolvem as relações humanas na sua totalidade. Então, as pesquisas em rede e numa sociedade desigual, feita nossa, né, elas não podem tomar a metáfora da cooperação e do entrelaçamento, desconhecendo a existência de que há sempre um ponto central de onde parte os outros pontos da rede, os outros nós. Isso necessariamente não significa o estímulo de uma relação de dominação, subordinação, porque nessa prática se desenvolve o amadurecimento de pesquisadores, na medida que pesquisadores mais experientes agregam pesquisadores menos experientes, grupos mais consolidados agregam grupos menos consolidados, mas aí os produtos, a forma de distribuição das tarefas, o modo como se estabelece as relações sociais, é preciso ser cuidado, porque as relações de poder estão presentes e, portanto, de dominação, além dessa dimensão da cooperação. Toda a rede tem uma força propulsora que a estabelece no primeiro movimento, e é preciso a negociação dessa força, o compartilhamento das forças do poder e etc., para que haja uma produção realmente mais coletiva, práticas mais coletivas no desenvolvimento da pesquisa. Bem, um aspecto ainda que eu queria enfatizar, já me encaminhando para o final da exposição, e no nosso campo de pesquisa, no campo das ciências sociais e humanas, o começo do desenvolvimento das pesquisas em rede começa a acontecer praticamente nos anos 90 e foi muito impulsionado
pelas agências de fomento à pesquisa, CNPq, CAPES e as fundações estaduais de ciência e tecnologia, não é, como uma forma tanto cooperativa de fortalecimento dos programas de pós-graduação, não é, com PROCAD, por exemplo, Programa Nacional de Cooperação Acadêmica, como os doutorados interinstitucionais, os DINTER e os MINTER também, como no campo, inclusive, da formação dos professores, o OBEDUC, o Observatório da Educação, que foi muito estimulado para a criação de grupos. Entretanto, os financiamentos, como a gente viu agora no próprio CNPq, eles estão minguando e estão, em certa medida, sendo direcionados para determinada perspectiva de pesquisa que sofre, que é aceita pelos grupos poder nesse momento e que estão dando o tom das políticas de educação. E a gente está vendo situações em que há, na verdade, desestímulo à pesquisa e à produção do conhecimento no campo das ciências sociais e humanas e, portanto, da educação, um corte, um desprestígio, a própria negação da ciência, se a gente quer, em última instância, como a gente está vendo. Mas, fora essa negação, não é, que é mais pantomínica, há uma própria concepção de que rumos deve tomar a política educacional, e se pudermos calar os movimentos contrários e críticos, é mais interessante para o projeto de sociedade em curso. Então, esse movimento de indução, em certa medida, continua, mas ele é um movimento extremamente frágil em função do projeto de sociedade que a gente está vivendo, como eu já me referi. Esse é um elemento super a ser considerado, bastante considerado, porque uma rede, para se fortalecer, ela precisa ter recursos. Entretanto, se junta os vários recursos, então a situação vai ficando, digamos assim, mais contornável do ponto de vista do desenvolvimento dos trabalhos. E assim, quer dizer, eu teria outras questões, mas a gente acaba passando da hora, principalmente Janete, que fala devagar, e eu deixo para o nosso debate. Muito obrigada, e eu espero que tenha trazido alguma contribuição para esse momento dos grupos aqui presentes e também dos pesquisadores, demais pesquisadores que estão nos ouvindo e compartilhando muito generosamente esse momento entre nós. Obrigada. Ok, obrigada, Janete, pelas excelentes reflexões sobre aí o fortalecimento das redes de pesquisa. Nós ainda temos um tempinho aqui, temos 4 questões. Eu vou fazer acho que a gente só tem tempo para esse bloco mesmo, né, de questões, porque a gente vai fazer o lançamento da rede. São 4 perguntas. Minutinho, viu, Edglema, para eu não me perder. Ou senão você Anderson, vai... se você a primeira que eu respondo. Na tela, é bom. Hein? Se Anderson puder colocar na tela, a pergunta é bom. Ótimo. Era ótimo. Porque aí a gente não perdia tempo com escrever aqui, seja na mão ou no computador. Pronto. A primeira pergunta é de Anderson Costa, que é aluna aí do PPGE, da UFE, orientada da professora Ana Lúcia. Ele pergunta: professora, em seu livro você comenta que é preciso ir além das práticas de denúncias.
como pensar o papel de uma rede de pesquisa a partir dessa colocação? Anderson, assim, você vai peraí, responder deixa eu ver, uma é a uma? melhor assim. Ele está colocando aqui, mas deixa eu responder, acho que fica mais Pronto, então organizado, vamos responder por Edicleuma, pergunta, é melhor. mais objetividade. Anderson, Isso. veja bem, eu acho que a constituição da rede de pesquisa é para produzir conhecimento sobre a política educacional e a avaliação e os programas de avaliação, não é? Estandartizado conforme a gente sabe. Então, se é para produzir conhecimento, não está fugindo de princípio de denúncia, não é saber o que é que está acontecendo, quais são as especificidades de um determinado fenômeno, de uma determinada dimensão do objeto que a gente pretenda investigar. Não é? A denúncia, em geral, é aquela que já parte de princípio com as certezas e vai pesquisar como se já tivesse as respostas prontas, sem considerar o movimento do real, a dialética, a capacidade de ressignificação dos agentes, seja numa perspectiva de modificação positiva, seja numa perspectiva de modificação negativa, ou da criação de um terceiro elemento completamente diferente. Então, a gente só vai conhecer essas especificidades na pesquisa, na medida que desenvolva o conhecimento científico. E a rede, eu acho que auxilia a apoiar os caminhos, né, que cada grupo vai trilhar e desenvolver. O coletivo é sempre algo interessante, né, na nossa vida, inclusive, nesse caso, na produção de conhecimento sobre nossas áreas específicas de pesquisa. Inalda. Oi, Inalda, tudo bem? Boa noite, Anderson. Nem falei contigo. A última vez que eu te vi foi antes de ontem, eu acho. Pronto. A Você analisa hoje, hein? Não, eu ia ler a pergunta. Janete, Inalda, como você analisa hoje o processo de formação do pesquisador e os desafios da pesquisa educacional no Brasil, considerando elementos como financiamento e divulgação do conhecimento? Inalda, eu não tenho outra resposta a não ser numa dimensão comparativa. E, por exemplo, quando eu fiz o meu curso de mestrado na Universidade Federal de Pernambuco, a gente tinha bolsa de pesquisa por 3 anos. Às vezes, ainda era possível conseguir mais uma ajuda de custo para a finalização da pesquisa. E um trabalho desenvolvido 3 anos e meio, ele era muito mais aprofundado, tanto em termos da nossa formação pessoal, como em termos do curso, né, de pós-graduação no seu conjunto e, portanto, do resultado das pesquisas. Não é? A gente foi, ao longo dos últimos anos, das últimas décadas, vendo esse movimento ter diminuído. Por exemplo, os professores das universidades não desfrutam mais daqueles programas que financiavam com bolsa automaticamente a sua formação, né, em outras instituições, principalmente fora dos estados. Muitos outros programas foram se afunilando e a gente vê hoje, nós já tivemos ministros, né, que disseram que não era importante o desenvolvimento da ciência no país, que a gente devia comprar tecnologia e conhecimento científico no exterior. Muitos não se lembram, mas Paulo Renato de Souza, que foi ministro da Educação de Fernando Henrique Cardoso, chegou a dizer isso, que de outras formas, em outra conjuntura, é o que a gente está vendo agora
acontecer no país. Então, é uma situação muito difícil, com o aluno trabalhador, né, como a gente tem visto, com, em certa medida, as pesquisas aligeradas, e a gente só, eu acho que muda essa realidade se conseguir mudar os rumos da política educacional e da política mais ampla no país. É um desafio. A consciência pedagógica da gente, ética, leva a que a gente continue a ter responsabilidade, a procurar esse padrão de qualidade, mas é difícil. Para os pesquisadores já formados e para os pesquisadores em formação. Quanto à divulgação, Inaldo, até que tem as contradições, não é, dessas atividades remotas, que vem facilitando, por exemplo, a divulgação das pesquisas via e-book, via lives e etc. Então, tem esse lado de uma certa democratização que esse espaço virtual propicia, mas não é o ideal realmente. Ana Lúcia faz a seguinte questão: a organização de redes de pesquisa pode ajudar nesse processo de formação de pesquisadores, e especialmente por aqui na região Nordeste. Gostaria que você comentasse um pouco sobre essa questão. Mas, Ana, isso é questão que tu faz, tu não... É uma tese. Não é uma pegadinha, veja só. Eu parto do princípio, Ana, que realmente o trabalho coletivo, né, como a gente sabe, eu e você comungamos de muitos valores e práticas e crenças comuns, que é o trabalho cooperativo, ele é muito importante, não é? E, assim, se a gente está junto, se torna firme e provavelmente forte. Não é? Então, nesse sentido, é interessante a rede de pesquisa, tal como ela vai se constituindo, mas eu pensaria também em incluir pesquisadores de outras regiões, porque há um estigma, né, de dominação, subordinação, norte, sul e etc., e na medida que se amplie mais, então acho que fica mais fortalecida, está entendendo? Para não... nós fomos, enquanto região, antes do fortalecimento dos programas, antes do fortalecimento da pós-graduação, das universidades, etc., nós éramos muito, digamos assim, menosprezados, não é? Enquanto região e programas e etc. E eu acho que a gente conseguiu dar passos na frente pela própria qualidade dos trabalhos, pelo próprio fortalecimento das instituições, por uma série de motivos que são interligados. Então, eu considero que é uma atitude importante, colaborativa e cooperativa, mas pensando também mais para frente em ampliar. Né? Quem sabe norte, quem sabe sudeste, enfim. E inclusive pelo seguinte, só terminando aqui um pouquinho, viu, Edgleuma? Por conta mesmo da diversidade do país, quer dizer, uma produção de um conhecimento sobre um determinado objeto de pesquisa que pegue que possa ser desenvolvido considerando as especificidades das regiões e de cada localidade, né? Eu acho que fortalece o próprio conhecimento. Ok. A gente tem a nossa última questão, e aí você pode responder e já fazer as considerações, Janete. Andréa Ferreira, a professora Andréa, né, pergunta: quais as advertências
indicações você poderia dar para pesquisadores que se propõem a organizar uma rede de pesquisa e uma pesquisa em rede? Como eu me referi, Andréa, é preciso a gente ter uma vigilância epistemológica, não apenas epistemológica, mas também da relação, de como vão se processar as relações de dominação-subordinação, né, na medida em que as redes elas têm pontos de partida, né? Pontos de partida, elas têm nós, né, que se articulam e vão articulando as diversas instituições e grupos, e nesse movimento, quer dizer, a prática cooperativa ela é um grande desafio. A paciência, a tolerância, a prática educativa da pesquisa é muito importante, que assim ela seja desenvolvida, né, nesse movimento. Agora, eu penso que a rede de pesquisa ela só vai ser constituída na medida em que os grupos começarem a articular suas pesquisas na rede, né? Quer dizer, uma pesquisa em rede ainda não tem a substância para o desenvolvimento de uma rede de pesquisa, né? Ela é o ponto. A pesquisa em rede é o ponto, é o movimento para que mais para frente a rede de pesquisa seja constituída, não é? Porque para ser a rede de pesquisa constituída, se estaria aglutinando os grupos de pesquisa existentes, não é? Não sei se está sendo assim, eu não tenho acompanhado muito de perto o processo, né? Se está aglutinando os grupos, e esses grupos eles interagem a partir de suas pesquisas, não é feita nas suas instituições, então a gente tem um movimento de constituição de rede. Mas se a gente está partindo de uma pesquisa que aglutine pessoas, né, nas diversas instituições, a gente está desenvolvendo uma pesquisa em rede, que é o caminho para formar a rede de pesquisa, inclusive, como eu disse, bem mais alargada do que Nordeste, botando pesquisadores de outros países e de outras instituições que se interessarem, né? Não sei se dou conta, mas eu também não tenho muita resposta pronta não para essas situações. São só especulações. Ok, obrigada, Janete. Finalizamos as questões, e aí eu queria que você fizesse as considerações finais, para a gente dar continuidade à atividade, né, que é o lançamento aí da rede com a professora Ana Eu Lúcia. agradeço muito a oportunidade de vir aqui conversar com vocês sobre essas ideias. Quer dizer, a gente tem um trabalho, em certa medida, inconcluso, que acabou que nossas pesquisas desenvolvidas nos pós-doc deixou, eu e Diana Lúcia, né, que eu estou me referindo, acabamos deixando mais de lado essa pesquisa sobre as pesquisas em rede. E eu acho que é um tema importante, inclusive porque a rede se mostra como um instrumento importantíssimo de resistência hoje, né, no sentido de se poder produzir o conhecimento que se deseja. E aí eu agradeço a oportunidade, peço desculpas se não atendi as expectativas, mas era isso que eu poderia dizer. Gratidão, Janete, pela fala. Vou passar agora para as meninas, para a Ana Lúcia e para a Andréia, para dar continuidade. Só gratidão.
Mais do que atendidas as expectativas, não é? Eu acredito assim que o YouTube lá está cheio de gente parabenizando, agradecendo. Muito bom, Jane. Vamos ver se a gente volta, né, para aquele texto. Foi tão bom. Pois é, agora se a gente não se estimula, né, Ana? A gente deixou ele lá e não. Então, minha fala é minha e de Ana, viu? Se vocês. E é difícil, como a gente trabalha muito junto, eu já não sei nem o que é que um escreveu ou a outra. E a outra. Mas foi ótimo, mas a gente ficou ali. Quando a gente fez o pós-doutoramento, aí a gente tinha um tempinho mais, né? Ficava trabalhando online. Quando a gente voltou, aí a gente foi subsumida pelo trabalho na universidade. Mas, Jane, muito obrigada. Foi ótima a sua fala, como sempre. Acho que nos estimula a continuar aqui nessa luta, né, pelo fortalecimento do campo acadêmico, da pesquisa em política educacional, mesmo com essa situação que a gente vem enfrentando, né, hoje, né, com cada vez os recursos diminuindo, as condições de trabalho piorando, mas assim a rede talvez seja uma forma da gente ir para o enfrentamento. Né? A gente vai ficar aqui ainda mais, Jane. Eu vou sair. Fica à vontade, se quiser sair, já está, né? A gente vai dar continuidade e a gente ainda tem uma meia horinha aqui de trabalho, mas eu agradeço muitíssimo, sempre bom estar contigo, como sempre, não é? E eu quero agradecer as palavras generosas que as pessoas escreveram no chat, certo? E um abraço para todo mundo. Muita gente conhecida, não dá nem para enumerar aqui, né? E um abraço e sucesso. Né? E podem contar comigo no que eu puder colaborar. Não é muito mais. É possível. Beijo. Como é que eu saio daqui, hein, que eu não estou encontrando meu microfone? Eu quero também agradecer. Obrigada, Janete. Acho que muito do que você disse ajuda a gente a entender aí os desafios e a complexidade do que é, né? Não é tão simples, mas a gente vai devagar e esperamos crescer e encorpar, né? Pegar uma substância. Esse é o nosso projeto, né? Obrigada. Janete, aqui embaixo tem assim o microfone. Sair do estúdio, né? Sair do estúdio. Tá bom. Boa noite, bom trabalho. Tchau. Obrigada. Andréia, você vai chamar o pessoal para entrar? Vamos chamar, né? Sim, já coloquei lá a lista, podem entrar, acho que quase todos estão aqui. Então, vamos passar para essa segunda parte. Anderson, pode autorizar as pessoas, pelo que eu contei, cabe todo mundo na sala. Gabriela, Paulo, Edgleuma, né? Que também. Boa noite, professor Paulo. Boa noite, Andréia. Vamos chamar todo mundo. Gabriela, tudo bem? Seja bem-vinda. Edgleuma, que já estava conosco. Boa noite. Boa noite, Paulo, Gabriela. Temos mais. Temos Nilma ainda, acho que Lucinete está por ali. Isso, podemos entrar. Alguma dificuldade para entrar? Os colegas que não entraram ainda? Maria Ângela, Nilma, Heloísa. Se não couber todo mundo, a gente vai por etapas. Faz um revezamento. Isso. Porque só cabem 9, mas, ao mesmo tempo, são 6 telas. Então, o Anderson vai revezando nas telas, tá? Então, vamos iniciar essa parte, né? Nosso tempo é curto aí. Então, agradecemos mais uma vez a todos que assistiram, né, a palestra da professora Janete, agradecemos a presença dos colegas aqui, das colegas, né, que estão integrando essa rede que está se propondo a lançar agora. Vocês ouviram a Janete direitinho, então vocês sabem que não é que é trabalho, mas a gente está disposto aí a arregaçar as mangas, né? Então, no primeiro momento, a gente vai passar a palavra para a professora Ana, que ela vai fazer uma breve apresentação do projeto de pesquisa que está nos unindo, mas lembrando que em cada estado
a perspectiva é que cada estado tem o seu grupo de pesquisa que realiza essa tarefa, né? Então, e depois a gente passa para que todos os integrantes falem, né, e que a gente possa fortalecer aí esses vínculos. Por favor, Ana. Maria Ângela estava por ali também. Ângela, você veio? Mas então a gente só cabe 6 na tela. O Só Anderson cabe vai 6 na revezando. tela, né? Daqui a Entendi. pouco Anderson, eu certo. saio, ele Anderson vai vai. colocar outra. Certo, entendi. Anderson vai fazendo aqui o revezamento da gente, né? Boa noite, Heloísa. Boa noite. Anderson, eu fiz um slide, não sei se é possível. Como é que apresenta? Tu sabes me explicar? Anderson? Ana Lúcia, é só nessa em compartilhar. Achei Isso. aqui. Pronto. Bem rapidinho, deixa ela aparecer aqui. Né? Bom, eu acho que eu não vou conseguir fazer, não. Anderson, eu vou mandar para o teu... Ana, eu acho que quando coloca o slide, tem que uma pessoa sair, que é como se fosse uma pessoa. Então, eu saio. Eu vou sair. Anderson, eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar para Anderson, e Anderson compartilha depois, porque aí senão vai demorar melhor. muito, e eu vou me atrapalhar nesse negócio, certo? Então, bem rapidinho aqui, enquanto eu organizo isso. Pronto, mandei para Anderson. Bom, então, gente, vejam, desculpa esse movimento, assim, é assim, quando a gente está na tecnologia, a gente acaba tendo alguns momentos de impasse, né, de problemas técnicos mesmo. Bem, então, depois da fala da professora Janete, né, acho que ficou mais claro o que a gente está fazendo aqui. Né? Nós somos um grupo de pesquisadores, não é, que estamos tentando organizar uma rede de pesquisa a partir de uma primeira tarefa, que é essa nossa tarefa de desenvolver uma pesquisa em rede. Né? Então, eu acho que Janete foi bem feliz quando ela foi nos dizendo assim quais são os cuidados, até acho que antes de Andréia fazer a pergunta, ela já estava nos dizendo, né? Quais os cuidados que a gente tem que ter, a gente tem que estar atento ao nosso trabalho, às nossas formas de compartilhamento de trabalho, mas também acho que ela nos deu algumas dicas de que nós temos que avançar para além do nosso grupo aqui de nordestinos, né? Até para ter uma abordagem mais ampla desse nosso trabalho. Mas o que a gente tá se propondo a fazer nesse momento? Né? Qual a pesquisa em rede que, nesse momento, vai iniciar o nosso trabalho em rede aqui, ou que vai iniciar e até que vai buscar fortalecer os diferentes grupos que estão nas instituições que, nesse momento, vão participar desse trabalho. Então, nós organizamos essa pesquisa, né, juntos aqui no coletivo, dispositivos de inovação e fortalecimento das políticas de accountability educacional, uma análise do Nordeste brasileiro, né? A partir justamente da perspectiva de que vários de nós, aqui presentes nesse grupo, né, nesse momento, vários de nós vêm desenvolvendo pesquisas que envolvem essa temática de alguma forma. Né? A avaliação externa, a contabilidade, né? Que vem assim, se fortalecendo nos diversos estados brasileiros.
Pode passar, por favor, Anderson. Então, essa equipe, nesse momento, é composta por esses pesquisadores, mais alguns outros que são os nossos estudantes de mestrado, de doutorado e de iniciação científica, que não deu para colocar o nome de todo mundo na tela. Mas aqui eu quis trazer para a gente dar um destaque, para ver assim, quantas instituições estão envolvidas, né, nesse trabalho. Então, eu sou a professora Ana Lúcia, a professora Andréa Ferreira, da UFCG, está envolvida, o professor Alexandre Viana, da UFPE, professora Heloísa Maia, da UES, professora Gabriela Souza, da UNEB, professora Lucinete Marques, da UFMA, professora Luísa Xavier, da UFPI, professora Maria Ângela Alves, aqui da UFPE também, professora Edgleuma Andrade, da UERN, que faltava agora há pouco com a professora Janete, professora Maria Fabiana, aqui da UFPE, professora Nilma Cruzoé, da UESB, professor Paulo Sérgio Marchelli, da UFS, de Sergipe, e professora Rosângela Celi Lindoso, da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Pode passar, Anderson, para não demorar muito. Então, são essas instituições participantes, né? À medida que fui falando o nome dos colegas, o nome das instituições também vão aparecendo. Então, vocês veem que a gente tem colegas de todos os estados nessa pesquisa em rede, com exceção do estado de Alagoas, que em breve a gente vai ter mais alguém participando também. Pode passar, Anderson. A nossa pesquisa ela vai estar vinculada à temática da avaliação educacional, né, que toma como foco a contabilidade educacional como elemento que constitui a reconfiguração da regulação estatal sobre os processos educativos na atualidade, se referencia no campo de estudos sobre a ação do Estado regulador e avaliador, e propõe uma investigação sistemática sobre as políticas de avaliação educacional adotadas nos 9 estados que integram a região nordeste do país: Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe. Pode passar. Nosso objetivo principal é compreender o desenvolvimento e a utilização de novos dispositivos que visam o fortalecimento das políticas de accountability educacional no âmbito dos 9 estados que integram a região Nordeste, com vista a analisar seus vínculos com as dimensões da avaliação, prestação de contas e responsabilização e aos modelos e formas de accountability. Parte da perspectiva que o desenvolvimento de dispositivos de accountability nem sempre são motivados por razões democráticas, mas também visam atender e exacerbar lógicas competitivas, gerencialistas de responsabilização, que vem contribuindo para o aprofundamento de processos de hierarquização das escolas e de naturalização das desigualdades educacionais. Pode passar. Aí nós vamos utilizar uma metodologia que envolve estudos exploratórios, né? Nós vamos fazer um levantamento de documentos, vamos fazer entrevistas, né? Em todos os estados da região, né? Cada grupo ali é uma pesquisa em rede, porque diferentes grupos vão atuar nos seus estados e a gente vai compor uma gama de dados em que a gente vai fazer um tratamento coletivo, né? Pode passar. Tratamento coletivo sobre esses dados. Pode passar, Anderson. E aí, né, só para fechar, né, a gente pretende, com os resultados obtidos na pesquisa, fomentar uma discussão que favoreça a ampla reflexão crítica desses processos no Brasil, de modo a contribuir para o debate sobre os procedimentos que envolvem a avaliação e a qualidade da educação, mais especificamente vinculadas às propostas de regulação educacional e de accountability, implantadas em uma das regiões mais pobres do Brasil, a região Nordeste, que ainda enfrenta grandes desafios no que se refere à garantia do direito à educação básica obrigatória para a significativa parcela de sua população. Então, essa a proposta de uma forma geral, assim, bem rápido. Pode retirar, Anderson, por favor. Claro que a proposta envolve todo um referencial teórico, um referencial metodológico,
não é, as estratégias de pesquisa, não é, mas o importante é que a gente mantenha uma vigilância epistemológica, como disse Janete, não é, em torno dessa pesquisa, e que ela seja assim o mote, o princípio para que a gente possa fortalecer uma rede de estudos e pesquisas que envolvendo o tema da política educacional e das políticas de avaliação externa, especialmente essas que envolvem a accountability educacional. Então, eu quero dar as boas-vindas a todos que estão aqui. Assim, acho que é um desafio nesses tempos de parcos recursos, né? Mas nesse tempo de grande vontade que a gente tem de continuar lutando pela educação pública de qualidade. Então, vou passar a palavra assim para o primeiro que está aqui ao meu lado, no sentido horário, o professor Paulo, para que ele faça um pouco uso da palavra, se apresente, diga aí suas expectativas com esse trabalho. Muito obrigado, Ana Lúcia, pela consideração. Me apresentando, então, eu sou do estado de Sergipe, professor da Universidade Federal, campus Itabaiana, que é no interior, né? Não é o campus central. E, para ser breve, porque muitos vão falar, né? Eu vou direto ao assunto. Ou seja, as evidências das questões políticas, em termos da regulação da educação básica, não superior, porque nós não temos uma universidade estadual, instituições estaduais, no campo superior, apenas a federal. Mas, na questão da educação básica, as evidências são bastante vultuosas. Há muitos dados levantados nos últimos anos aqui no Estado. Nós tivemos a aplicação da primeira prova de avaliação da educação básica no Estado, agora, recentemente, há poucos meses, e esses dados, então, vão se somar a outros tantos no que diz respeito às evidências. Agora, em termos de políticas de accountability, que são necessárias para uma formulação de ações para a rede estadual no que diz respeito ao controle do sistema de educação básica, isso é tão vultuoso, tão necessário, e é uma carência tão grande que a FAPTEC, a Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado, em parceria com a SEDUC, com a Secretaria Estadual de Educação, lançou recentemente um edital voltado para esta área também, além de outras, para a questão da análise das evidências, né? Eles colocam essa problemática que tem sido formulada de educação, avaliação baseada em evidências, mas eu acho que a accountability, até hoje tivemos uma discussão rápida no chat, para mim foi bastante rica, para esclarecer certos aspectos do que significa esse campo, que até mesmo tem uma envergadura, eu chamei de epistemológica, parece que bastante grande, de quando, há 10 anos atrás, eu me dediquei um pouco mais a isso, né? Então, eu vejo que, na verdade, essa perspectiva que Ana Lúcia apresenta, em termos do projeto, será, sem dúvida, promissora em se levando isso à frente para as questões aqui de necessidade, de controle da educação no estado de Sergipe, tá certo? Então, com isso, né, eu deixo a palavra dada e agradeço a oportunidade de estar presente aqui nesse grupo. Muito obrigado, gente. Obrigada, Paulo. Vou passar a palavra para a professora Gabriela, que está aqui na sequência. Boa noite. Obrigada, Ana. Boa noite a todos que estão aqui nos assistindo. É um prazer fazer parte, compor essa rede de pesquisadores. Eu sou professora da Universidade do Estado da Bahia e essa temática ela se torna relevante nesse contexto, nesse cenário contemporâneo da educação, seja na perspectiva da educação básica ou da educação superior. Então, acredito que essa rede de pesquisadores e que tem esse intuito de estudar, de desenvolver pesquisas no âmbito da avaliação educacional, objetivando avaliar as pesquisas
as avaliações externas, os indicadores que são gerados a partir dessas avaliações, acho que criam realmente evidências muitas vezes propositivas de políticas educacionais. Então, acredito que essa rede ela vem fortificar, vem fortalecer já esses pesquisadores que desenvolvem muitas vezes suas pesquisas com seus grupos grupo de pesquisa, grupo de estudo, com seus estudantes de mestrado e doutorado, e que agora a gente se reúne em prol, né, de um objetivo maior. E estudar os estados do Nordeste, eu acho relevante, até porque a gente não tem uma pesquisa desta forma. Então, aí está, né, o cerne, o objetivo do nosso estudo. Então, espero, a partir do grupo de pesquisa, o qual eu lidero, que é Educatio, Políticas Públicas e Gestão da Educação, nós esperamos contribuir muito com esses estudos e, a partir desse cenário que está aí, criar evidências mesmo propositivas para mudar um pouco, tentar sanar um pouco as dificuldades da própria educação básica. É isso, Ana. Tem muitos aí que vão falar ainda. Obrigada. Obrigada, Gabriela. Eu vou passar para a Edgleuma de novo. A Edgleuma estava aqui com a gente desde o começo, né, Edgleuma? Bom, eu quero agradecer aos colegas aí, dizer também que é um prazer estar participando deste grupo, né? Dessa futura rede, né, Ana? E assim, no caso aqui, mas eu já me apresentei, né? Professora Edgleuma Andrade, aqui da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, a UERN, campus de Mossoró. E assim, o Rio Grande do Norte, ele é o lanterninha aí do grupo, né, do Nordeste, que foi o último estado a implantar um sistema de avaliação, né, em 2016. E é importante esse estudo que a gente, com esse estudo coletivo que vamos fazer, que a gente possa ver, né, as similaridades, as diferenças entre os estados e por que a avaliação, esses sistemas de avaliação continuam se proliferando aí e utilizando dispositivos diversos. Bom, é isso, né? Para não me estender muito aí. Obrigada, Edgleuma. Agora, nossa colega aqui da UFPE, Maria Ângela Alves de Oliveira. Prazer te receber aqui, Anzinha. Oi, querida, prazer. Com muito prazer, né? Fico muito contente com essa iniciativa, né? Desse projeto e dessa pesquisa e dessa rede, né? Eu acho que se ampliam nossos estudos, né, Ana, sobre a sua liderança. Eu fico muito animada da gente progredir, eu acho que teoricamente, né, com relação à avaliação, à contabilidade, né, um termo polissêmico, complexo, né, diante de todas essas questões, né, que a gente tem vivido, política e economicamente, no nosso país e no mundo, né, além da pandemia, né? Estamos lidando com muitos desafios no momento, mas é muito gratificante esse desafio que é esse grupo, né? E essa futura rede, né? Janete veio nos trazer bastantes elementos. Boa noite, um abração para todos e todas. Obrigada, Ângela. Muito bom ter você aqui com a gente, muito bom. E eu vou passar a palavra para a professora Lucinete Marques, da Universidade Federal do Maranhão também, que está aqui com a gente. Por favor, professora. Lucinete, seu microfone acho que está desligado. Lucinete, está desligado o teu microfone. Abre aí. Pronto, fala agora. Boa noite a todos e todas. É um prazer, enquanto professora da Universidade Federal do Maranhão, estar participando nesta pesquisa em rede, porque
a importância da gente estar num coletivo pensando a educação, da política educacional, principalmente um problema que está presente em todos os estados, e no momento em que nós podemos refletir conjuntamente, vendo em que nós nos aproximamos desses problemas, como é que nós interpretamos, e quais as especificidades que cada estado apresenta diante desse problema. Eu acho que é um momento em que essa pesquisa cria possibilidades de um fortalecimento dos próprios programas de pós-graduação que nós participamos, e também um aprendizado coletivo aqui que fortalece a formação dos pesquisadores, dos nossos mestrandos e doutorandos, que estejam, de alguma forma, relacionados com essa temática. O tema de avaliação de larga escala tem feito parte das minhas preocupações de pesquisa, principalmente em relação à avaliação da educação superior, do IDEB, e agora a esses sistemas de avaliação que são instituídos nos próprios sistemas estaduais de educação e municipais. Então, é um interesse muito grande a gente estar presente aqui com pesquisadores de 9 estados do Nordeste participando deste. Estamos em todo esse processo de discussão e aprendendo bastante. Obrigada, professora Lucinete, obrigada. Eu vou ler aqui o comentário aqui da professora Nilma, que está ali no YouTube, né, também nossa colega aqui nessa pesquisa, não é? Mas ela preferiu aqui colocar esse comentário, né? Boa noite a todos e todas, é uma satisfação participar dessa rede de pesquisa, oportunidade de questionar desigualdades e assimetrias tensionadas pelas políticas de avaliação. Um prazer para a gente ter você aqui, Nilma, e a UESB, Vitória da Conquista, aqui com a gente. Eu vou passar a palavra para a Heloísa, mesmo a Andrea estando aqui do meu lado, mas eu vou passar para a Heloísa aqui. Heloísa, está desligado o teu microfone. Tá. Boa noite a todos e a todas. É um prazer estar aqui mais uma vez. Ontem foi um dia bem interessante também. Assim que a Ana Lúcia fez o contato pensando na criação dessa rede, eu fiquei muito entusiasmada, porque a gente fica cada um nos nossos estados, sozinhos, né? Às vezes com colegas, mas todo mundo trabalhando mais ou menos dentro da mesma coisa. Então, essa diversidade, esse olhar diferente, até mesmo porque cada estado está num estágio diferente de sistemas de avaliação, em decorrência de suas datas de criação e tudo mais, vai ser muito bom, né? Vai ser muito, muito interessante essa diversidade de olhar e a maneira, acima de tudo, observar os processos históricos, como esses sistemas foram se construindo, né? O Ceará é um dos estados pioneiros disso, então a gente já tem um acervo grande de estudos sobre isso, mas dessa forma comparada, dessa forma de incluir o estado numa perspectiva da região, é muito interessante, muito importante, até para que outros estados também não cometam os mesmos erros ou enveredem pelos mesmos caminhos que a gente enveredou, né? Então, eu acho que isso vai ajudar muito a todo mundo e vai ser de uma riqueza ímpar em relação ao futuro dessas avaliações que, pelo andar da carruagem, cada dia vai se tornar mais meritocrática, mais desigual, mais excludente, e a gente não pode perder a atenção desse tipo de coisa, né? Então, para mim é uma alegria estar na rede junto com todo mundo. Vamos nos balançar. E Heloísa aqui, ó, na rede, literalmente. Na rede, olha sim. Bom, antes de passar a palavra para a minha colega aqui, Andrea, eu quero registrar
que alguns colegas que fazem parte dessa pesquisa em rede e também vão estar aqui na nossa rede de pesquisa, né, não puderam estar presentes hoje porque estão com outros compromissos, especialmente com aula. Então, especialmente o professor Alexandre Viana Araújo, que é aqui da nossa instituição, a professora Maria Fabiana, também aqui da UFPE, a professora Luísa Xavier, da UFPI, e a professora Rosângela Celim Branco Lindoso, da UFRPE, registraram, né, um abraço para todos, né, o compromisso com a rede, mas nesse momento estão com tarefas institucionais ainda, né, em aula, em reunião de grupo lá específico, não conseguiram estar aqui com a gente. Então, a gente manda o nosso abraço para eles também, sabe que a gente vai poder contar com eles. Então, eu vou passar a palavra para a Andréia, para a gente ir fechando essa noite tão alegre e tão cheia de conhecimentos novos, que a gente teve a participação dos nossos colegas, a participação da professora Janete, a quem a gente vai poder contar com ela, com a professora Sandra ontem, assim, 2 dias muito ricos para a gente, com certeza. Então, dando continuidade para caminhando aí para o encerramento, né? Eu só quero dizer que o UFCG, o grupo de pesquisa aqui que eu coordeno, né? A gente aderiu, está trabalhando, né? E esperamos que esta pesquisa, essa rede possa nos ajudar, né? A fortalecer a pesquisa, né? A formação pela pesquisa e a compreensão, né? Dessa realidade tão contraditória e dinâmica que são as políticas educacionais no país e mais especificamente do Nordeste. Então, a nossa rede não é fechada ao Nordeste, mas nesse momento inicial, o motor, né, propulsor é um projeto de pesquisa que aglutina pesquisadores e grupos de pesquisa já existentes e que inicialmente tem essa configuração, mas efetivamente o nosso projeto é convidar, né, integrar outros pesquisadores e também ampliar o escopo das pesquisas, né? É o desafio, né? Então, para encerrar essa atividade, eu quero agradecer a todos os envolvidos, todos que assistiram, participaram, fizeram perguntas, comentários, né? E especificamente eu quero fazer um agradecimento à comissão organizadora, mesmo sendo um evento bem pequeno, online, né? Mas sempre dá muito trabalho e a gente contou com o nosso trabalho e com o apoio de um grupo, né, de mestrandos e doutorandos da UFPE e da UFCG, e vou aqui listar os nomes agradecendo nessa participação. Então, professora Ana Lúcia, eu, né, professora Andréia, o doutorando Anderson Gonçalves, que deu esse apoio aí, essa transmissão, né, online, ao YouTube, a professora, né, da Educação Básica do Ceará, mestre pela UFCG, Arlane Marquelli dos Santos Freire, né, que deu todo o apoio, coordenou mesmo hoje à tarde, Dalila Marina Oliveira Mauá, que é do PPG Educ, da UFPE, que também integrou comissão, Emanuele Santana da Silva, também da UFPE, Josilene Maria de Oliveira, da UFCG, professora da Rede Estadual de Ensino de Pernambuco, minha ex-orientanda, Liana Bastos Bezerra, minha orientanda de mestrado, PPG UFCG, hoje à tarde apresentou trabalho, a Dalila também apresentou, a Emanuele também, né, uma boa discussão tivemos, a Márnia de Albuquerque Cordeiro Santos, também do PPG Educ, o UFPE apresentou trabalho, Noélia Carolina Silva de Mello, PPG Educ, o UFPE, e a Viviane Rawane Bezerra Silva, também com participação especial da filha, né? Prazer ao trabalho, assistir, e Jonas Rodrigues, que defendeu recentemente dissertação, foi meu orientando, PPG UFCG. Então, nossa comissão, agradecemos, e que esse seja o terceiro de muitos eventos que venham, e que agregando esses colegas novos da rede e colegas também de outros estados, e quiçá, como disse a Janete no fim da fala, internacionais, né, conforme demande a pesquisa, porque é a pesquisa que vai caracterizar. Obrigada, e obrigada, Ana Lúcia, aí, pelo trabalho conjunto. Acho que a gente tem feito
uma boa relação, né? Não quero usar a palavra parceria, não, tá? Um bom trabalho coletivo. Muito obrigada, Andréia. Vamos nos despedindo aqui, né? Assim, um final de ano muito bom para todo mundo, que a gente possa ter um ano de 2022 menos difícil, com mais saúde, mais alegria, em um trabalho muito colaborativo entre todos nós e entre a nossa universidade, que a gente possa colaborar com a formação de mestres e doutores, dos nossos alunos de iniciação científica, fortalecendo cada vez mais a pesquisa em política educacional no Nordeste e no Brasil. Um abraço a todo mundo e a gente se encontra, quiçá no final do ano, presencialmente, né, Andréia? No nosso 4º seminário. Obrigada, Anderson, obrigada a todo mundo, todos os alunos que ajudaram aí, muito obrigada.